com um quarteto de corda. Já o fado era brasileiro, era a música triste dos escravos. Nós trocamos. O fado acabou indo para Portugal e ficou uma música triste. E a modinha, que era alegre, caiu na nossa mão, e os maiores poetas do Brasil, Castro Alves, e aí começaram a inventar coisa no Brasil, proibir música no colégio, acabar com a arte em si, tudo virou uma televisãozinha dirigida por uma só que domina o Brasil. É o grande administrador da Bahia, assim como nós aqui tivemos o Maluf, que foi o maior prefeito de construção na história de São Paulo. Ah, mas ele rouba. Seria um processo de pequenas empresas, sabe? Coisa pequena, não entra no total da desgraça brasileira. Nós estamos convivendo atualmente com um regime que pior na história da República Brasileira. Nunca, em toda a história da República, tivemos uma degeneração, um rombo na história tão grande quanto agora. Mas por que Gaspar Dutra? Porque é o nome do Marechal Dutra, que eu me inspirei para fazer isso. Aí eles disseram, mas por que o senhor deu esse nome, Maria Gaspar Dutra? Há uma história por detrás disso. Falei, nada, apenas porque se parece com o Marechal Dutra. E eles contestavam, diziam, não, há uma história acima disso. Falei, não há. Aí me disseram, o senhor sabe quem é Maria Gaspar Dutra? Eu falei, minha coruja. Não, é a mãe do Marechal Dutra. E como é que eu vou saber? Não é do meu tempo. Maria ainda, né? Maria. Tanto que eu tirei o nome Gaspar Dutra, que eu falei para eles, e ficou só Maria. Mas todos me perguntam, e a Maria? Eu falei, continua parecendo o Gaspar Dutra, a cara do Dutra. E ele falou, então pode ir embora. Coisas muito boas assim. Agora, é divertido, porque nem isso tivemos no Brasil, uma ditadura. Eu acho errado dizer aquilo foi de uma ditadura militar. Foi um regime mais duro, mas não chegou a ser uma ditadura cruel, como muitas que eu conheci, como em Portugal, como na Espanha, como aqui no Brasil. Depois da chamada militar, nós vivemos hoje sob uma ditadura de comunicação. Uma televisão como a Globo, por exemplo, ela unifica toda a cultura brasileira. Mas o que eles dão de cultura é zero. É zero. É a única televisão do mundo que não tem orquestra sinfônica. Não tem música sinfônica. É a única. Eu não conheço em nenhum outro estado do mundo que não tenha música sinfônica. Os hinos não tocam nas televisões, a não ser em jogo de futebol, que é mal, porque o brasileiro aprendeu a não cantar, a gritar. Aliás, ele grita, ele fala gritando. Maria, Paulo, como é que vai? Eu vou bem, você... Tá. O brasileiro grita. Aí um dia inventaram de gritar no hino nacional. Normalmente no professor, que é a figura mais importante de um país. Aqui eles já pensam ao contrário. Trabalhador é quem trabalha no tijolo. Também é um trabalhador, chamado no mundo todo o trabalhador primário. Tem depois o trabalhador executivo, criativo e vão espécies. Agora, o mais importante é o professor. Sem o professor não se faz nem um presidente da República, que aliás não é o nosso caso. Em todo caso, eu acho que nós estamos mal e houve essa manifestação pública. Nunca houvera antes em toda a história da República Brasileira. Eu tive sorte de participar desse momento gratuito, onde espontaneamente 1.430.000 cidadãos vão às ruas cantando contra a corrupção. Uns aproveitavam, botavam umas coisas, mas a básica era a corrupção. Tanto que a música que eu fiz foi vista, né, pela internet. Aí o Chico Anísio, que era o maior criador da televisão, ele disse para mim, Juca, estamos acabando. Falei, está você, cara pálida. Uma vez eu conversei com o Lupicínio Rodrigues e ele falou, Amélia é uma suposição. E
Então eu criei a musa primeira, que era minha amiga do clube, Pinheiros, onde eu ia de pés descalços, saía do judô, ia para a piscina no Pinheiros, da piscina entrava num carramanchão que tinha e tocava violão para a turma. E naquele tempo, 1956, 57, juntava-se um montinho de gente, meninas, ele toca violão. Oh, violão, o que hoje desapareceu, porque minha filha mesmo, quando ela tinha 12 anos, que eu adotei duas, né? Duas negras, Maria Clara e Maria Morena. E a Maria Clara, quando tinha 13 anos, falou: pai, eu gostaria de você me comprar um violão. O negócio é o seguinte, quando você vê um cara sentado, tocando violão de pernas cruzadas, é bom, é bom. Quando você vira um cara em pé, tocando guitarra, ou tocando violão mesmo, se for o toquinho é bom, se não for o toquinho, não é bom, é mau. Você entendeu? Aí ela falou: não, mas pai, eu entendi, mas eu quero uma guitarra vermelha. E lá fui eu comprar uma guitarra vermelha para tocar com a palheta, que eu odeio. Eu gosto do violão tocado como espanhol, que é o clássico do violão. Mas, infelizmente, houve aquela coisa para guitarra, até nos Estados Unidos, de qual nós sempre imitamos. E ela, então, toca guitarra. É da garotada nova, joga futebol bem, a menor estuda bem, mas é difícil, porque é uma geração, veja você que gozado. O telefone de escrever, eu não precisava fazer. Quer dizer, para que escrever num telefone? Fale! É muito mais rápido a fala do que a escrita. E mesmo porque acabaram com a língua portuguesa com isso. É uma língua difícil de entender, você vê que só os jovens falam entre eles, porque não sabem falar. Não houve desenvolvimento da fala. Nas escolas, por exemplo, 100% foi reprovado em português no Enem. 100%, quer dizer, todo mundo. Não houve um que passasse. Nunca no mundo houve um país que tivesse 100%. Já tiveram até 40% em lugares muito pobres, mas igual ao Brasil, nunca. A juventude que não sabe falar, nem ler, nem escrever. Não sabem nada de produção. Eles não têm noção que é produção. Por isso que acabou o teatro. O preço é cada vez diminui. Uma vez o Procópio Ferreira me falou: Juca, quando você estiver indo mal no teatro, que eu comecei muito cedo fazendo monólogo, que é a parte mais importante, como ele fazia o Procópio, aumente o preço. Ele lá chegando, assobiou uma música que só ele e o rei sabiam. O rei, dentro da masmorra, respondeu com a música, assobiando também. Ele foi para a Inglaterra, voltou com o exército do rei Ricardo Coração de Leão, em 1125. Voltou para lá e salvou o rei. Eu fiquei tão emocionado com essa história que eu falei: eu vou fazer isso aqui. O Lula tinha acabado de ser eleito presidente quando houve isso. Eu falei: eu vou fazer uma música para o Lula que só eu e ele vamos saber. Um dia vamos fazer uma guerra com a Argentina e vamos perder, naturalmente. Ele vai ficar prisioneiro na Argentina. Como só eu e ele conhecemos a música, eu vou até a Argentina, escondido, vou assobiar, mas uma outra música. E ele vai continuar preso. Maldade. Mas aí você vê como o menestrel é importante. E já me chamam de menestral, que parece nome de remédio. O pessoal não sabe, mas é bom saber. Menestrel é uma figura muito importante do tempo dos reis e cortesãos. Tal. E aí eu sou menestrel do Brasil, que me deu esse título foi Flávio Alcaraz Gomes, que na época era o maior jornalista, na minha opinião, do Brasil. Porque foi o repórter mais importante que o Brasil tem. Que a primeira das músicas para Itapuã que marcou no mundo foi Caymmi.
Aliás, tudo que Caymmi fez marcou. Ele foi o brasileiro mais importante como músico no mundo. O segundo, a música foi feita pelo Vinícius de Moraes. Passa uma tarde em Itapuã, e passou a tarde. Mas eu tive sorte, eu não passava a tarde, eu passava manhã, tarde e noite. Eu fui morar lá, o único estrangeiro morando lá. E me apaixonei também, só que eu fiquei mais tempo que Vinícius. Estou lá até hoje, há 34 anos, na Bahia. Estou baiano. Me sinto um sotero paulistano, para não dizer politano, que quem nasce na Bahia é soteropolitano. E eu sou um sotero paulistano, porque no fundo minha vida também é São Paulo. E um carioca de nascimento. Por acaso. Eu nasci no Rio. Aliás, a minha história já é uma história muito gozada. Eu me chamo Jurandir, com perdão da má palavra. Por quê? Mamãe, quando me paria, ela lia o livro Iracema, de José de Alencar, grande livro. E na 5ª página está escrito: e aí surgiu na floresta o índio Jurandir, com isso ainda, hein? O que veio trazido pela luz do sol, alto, moreno, forte e bonito. Esse cara sou eu. Você vê que coisa gozada? Minha mãe surtou, ela estava doida. E aí me deu o nome de Jurandir. Aí me deram depois de Juca para facilitar o encargo. Que Jurandir, o que veio trazido pela luz do sol. E aí eu falo para todo mundo: mas eu sou filho de índio. Teu pai era índio? É, da Áustria. Das tribos austríacas de Viena. É ótimo. Por isso que eu tenho o olho claro, que não é nada bom, porque o olho azul que eu tenho, quando pega uma luz como essa que eu estou pegando, você não sabe o que dói. É duro ter olho azul. Geralmente, quando eu luto, ficava roxo. Já o Collor tinha tudo roxo. Você vê que ele tinha mais sorte do que eu. Se eu pegar isto, e a maioria delas são coisas gozadas até. Juca pintou o avião de roxo, sabe essas coisas assim? É divertido, aí eu posso fazer um livro disso, está pronto. Agora, não ganhando 8%, eu vou fazer por conta própria. Só me falta uma coisa: dinheiro. Aliás, para mim e para os inadimplentes brasileiros, façam fila, senhores. Eu estou na fila também. Sou roubado diariamente pelos bancos que cobram 10%, o governo cobra um pouco mais, mas aí é para o governo, tem que ajudar os filhos dos governantes, coitados. Tem uns que não ganham nem para o café da manhã, principalmente o muito pobre. Pobreza não é virtude, pobreza é uma desgraça que acontece porque o indivíduo não foi ajudado no começo para que tivesse uma vida com educação. A educação traz a cultura, e a cultura faz com que o indivíduo traz a saúde, com educação. Só. Isto tem que botar na cabeça que professor, se um aluno bater num professor, tem que ser prisão perpétua. Muito humor, sorria bastante, cante bastante, mas não funk. Pelo amor de Deus, cante música. O Brasil não tem música, país do funk. O funk não é nosso. Então, para que cantar coisa dos outros? Como era o rock and roll. Aquilo é uma coisa bem americana. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa que é Yara, mas ela era viúva quando eu casei, viúva do Elvis Presley, uma das 500 milhões de viúvas do Elvis. Muito bem, mas eu protejo minha mulher. Por quê? Como ela era apaixonada pelo Elvis, assim como mais 40 milhões de brasileiros na época, perguntaram num programa de TV: mas Juca, você não tem ciúme do Elvis? Eu? Ciúme do Elvis? Quem você acha que mandou matar o Elvis? Não, mas ele está vivo. Eu mato de novo. Não tem que ter ciúme dele. Elimina o inimigo. É muito bom. Quem se casa com a poesia faz seu lar em Itapuã. O sol amigo de dia, a lua por cortesã. Quem na areia enterra as mágoas lá no céu vai poetar. Pois se Deus que é baiano e criou as águas, foi Caymmi este moço que inventou o mar.
Iara é minha sereia, meu amor em si bemol. Descanso a bunda na areia para ver o percurso do sol. De dia não faço nada, à noite sou Peter Pan. Fico um dia mais jovem cada madrugada. Sigo e sonho na estrada de Itapuã.